Saudações, ó bastiões! E aí, como estamos? Início de semana, ontem, segunda, dia pesado, né? Está ali, tudo bem que estamos ali com as energias renovadas do final de semana, mas é um peso. O trânsito de segunda-feira é sempre mais caótico, mais pesado, né? Sempre mais tenso, vamos dizer assim. E hoje, terça-feira, Arnaldo Vergueiro, esse que vos fala, no nosso canal, que é o último bastião, uma das últimas fronteiras da legalidade e da moralidade, que fala sobre política, fala sobre economia, algumas coisas sobre Estado de Direito. E aí, o nosso assunto de hoje, terça-feira, é endividamento. Vamos falar sobre endividamento. Quase não tem ninguém endividado, está todo mundo com dinheiro sobrando, não é verdade? Só que não, a coisa está preta. Tem gente vendendo almoço para comprar janta, beliscando fumaça. Ó, essas são gírias daqui do Rio de Janeiro, para mostrar que a situação está caótica. E quanto mais o tempo passa, mais caótica ela fica. Gente, e eu começo a falar com vocês sobre endividamento, sobre a ideia de que os bancos, eles vivem, no momento em que você se torna um endividado, eles têm uma corrida contra o tempo. O banco precisa, de forma muito bem articulada, recuperar esses valores o quanto antes. É uma coisa que o banco precisa fazer. Por quê? Tudo bem que esse dinheiro a descoberto que ele está cobrando de você, ele, de certa forma, ele tem lá como sanar, como resolver, só que ele sabe, ele, banco, instituição financeira, ele sabe que quanto mais o tempo passa, menor é o percentual de chance dele receber esse dinheiro. E aí ele começa, de forma incessante, ligações, ligações, ligações. É quando a gente fala aqui no Rio de Janeiro, são os inúmeros números 011. Só que hoje em dia a tecnologia já não vê dessa forma. O meu prefixo aqui do Rio de Janeiro é 021. Se tiverem que me cobrar, vão me cobrar no 021, vai aparecer uma ligação local. E eles vão começar a, de certa forma, me ligar incessantemente. Essa é a primeira fase. Depois, numa segunda fase, você começa a receber notificações extrajudiciais por parte do banco, e depois você começa a receber as notificações de escritórios de advocacia, que alguns bancos, com o decorrer do tempo, eles negociam essas dívidas com escritórios de cobrança. Isso aí a gente já sabe que acontece. E aí existe uma postura a ser tomada em relação a isso que não convém eu falar nesse momento. Mas o que eu vejo de problema inicial, você que está sendo cobrado por uma dívida, você está sendo cobrado de forma ostensiva. Gente, as pessoas não ficam devendo porque querem, as pessoas ficam devendo porque não têm condição de pagar por conta de circunstâncias da vida e tal. Existem até casos em que a pessoa está agindo em benefício próprio. Ah, não vou pagar porque eu não quero? Tem. Mas também existe a condição de que, sabendo que quanto mais o tempo passa, maior é o desconto no pagamento dessa dívida. E se a pessoa souber usar isto dentro da legalidade e começar ali a fazer um determinado investimento de curto prazo, para que, num momento propício, ela possa saldar a dívida, porque o interesse é o seguinte: a gente não ensina, a gente não fala sobre dar calote, não, gente. Nós estamos falando sobre você se endividou, não por sua própria vontade, por alguma circunstância que te levou ao endividamento. E aí o que acontece? Neste exato momento, você quer pagar, mas você quer pagar um valor justo. E o banco vem com uma série de cobranças que, em muitos casos, vão parar no judiciário. Isso aí eu vejo aqui com frequência. Por quê? Por conta de juros abusivos. É isso que tem que ser observado.
Os juros abusivos é que levam, em muitos dos casos, uma simples dívida a um processo judicial. Digo isso porque eu vejo isso com frequência. E aí, a ideia de manter o teu nome no SPC, no Serasa, Boa Vista, isso passou a ser assim um controle social. Caso vocês não saibam, existem empresas que, se você tiver o nome sujo, elas não te contratam. Isso aí é comum. E aí a ideia de provocar esse sentimento de vergonha é uma coisa assim. Eu entendo que o banco tem todo o direito de fazer a cobrança, mas desde que não seja dessa forma tão contundente, essa forma tão ostensiva, que às vezes o cara recebe telefonemas de cobrança de 10 em 10 minutos. É uma coisa que chega a ser extremamente ofensiva. E aí a ideia é assim: não é que você esteja certo em se sentir, estou me sentindo coagido. Não, não é uma questão de você se sentir ou não. É uma coação. Seja cobrado da maneira honesta, da maneira correta. Tenta uma negociação. Por isso existem hoje vários birôs que trabalham com limpeza de nome. Várias pessoas, porque nós temos que entender a diferença entre a limpeza de nome e o pagamento da dívida. A limpeza do nome tira o teu nome, o teu CPF do cadastro de inadimplência. Isso é uma coisa. Essa é a limpeza do nome. O pagamento da dívida, além de limpar o seu nome no SPC e no Serasa, você também tem o teu nome restaurado junto à instituição. Por quê? Porque no momento em que você tem uma dívida que já tem 5 anos, essa dívida está prescrita com o banco X, beleza. Depois de 5 anos, tu vai lá no banco X, opa, eu queria um cartão, é o banco X. Não, por quê? Porque você tem uma dívida com a gente. Não, mas essa dívida está prescrita. Está prescrita a cobrança. Mas a dívida interna com a instituição, essa vai continuar. E aí eu estou falando, a princípio, de dívida de SPC, Serasa, Banco Central. Desculpe, de SPC e Serasa. Apenas dívida de SPC e Serasa. Quando você fala de Banco Central, existem alguns tipos de passagens que você tem no Banco Central. Você tem passagem por conta das dívidas que você está pagando de forma correta, tá? Dívida que está em dia. Você tem passagens das dívidas que estão prescritas, dívidas que estão com mais de 5 anos, e você tem as dívidas com menos de 5 anos, aquelas que mantêm o teu nome no SPC e Serasa. E aí é por isso que muitas das vezes um indivíduo, estou com meu nome limpo, vou pedir aqui o financiamento de um carro. Não vai sair, porque a financeira, por um cartão de crédito, ela faz um tipo de pesquisa. A financeira que vai te dar o crédito para você comprar um imóvel, para você comprar um automóvel, ela faz uma busca mais profunda. E aí vão aparecer essas dívidas anteriores a 5 anos, né? Maiores do que 5 anos, e as dívidas menores. Não tenho dívida menor, só tenho maior de 5 anos. Sim. E a propósito, gente, nós temos que ter uma coisa na nossa cabeça muito correta. Olha só, não é porque você está com o nome limpo que o banco tem a obrigação de te emprestar dinheiro. Eu estou com o meu nome limpo, tem que me emprestar dinheiro. Não, não tem. O banco empresta se ele quiser ou não. Ele não está te discriminando porque ele não está te emprestando. Ele só não está se sentindo confortável em relação a um risco de inadimplência que ele possa correr. O grande problema é que a indústria da cobrança em relação a essa situação, ela se torna muito forte, muito contundente. E eles começam de forma muito complexa, porque eles sabem da corrida contra o tempo, entendeu? E aí é quando eu digo para vocês o seguinte: vocês também não podem, de forma desordenada, desorganizada, afoita, sair correndo para fazer um acordo para parcelar essa dívida em 60 vezes. Provavelmente haverá uma incidência
de juros indevidos nessa nova proposta de contrato. Porque isso é comum. No cenário bancário, isso é comum. Não é que, bicho, a lei da oferta e da procura. Eles estão errados? Estão. Então você vai no Poder Judiciário, você vai fazer valer aquilo que lhe cabe como direito. É isso que você vai fazer. E aí a ideia começa a ser o seguinte: tá, e qual é o próximo passo? Se você se sentir confortável para resolver esta situação, você pode procurar a instituição financeira e você, detendo conhecimento técnico sobre o assunto, você vai chegar e vai expor a situação. Você vai expor o que está acontecendo e vai dizer para o banco: olha, eu quero pagar, mas eu quero pagar o justo. Eu quero pagar aquilo que seja o correto. Beleza? Se você não tiver o devido conhecimento, recomendo que seja procurado um educador financeiro, um advogado especialista na área, para que você possa dirimir esse litígio, caso isso venha a se tornar um processo. Ao meu ver, é muito mais importante, na maioria dos casos, um bom acordo, seja na esfera administrativa ou seja na esfera judicial. Mas o profissional que você vá procurar para isso, ele tem que deter conhecimento suficiente para que ele possa proporcionar a vocês uma maior ou melhor oportunidade para pagamento dessas dívidas, ok? Caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém tenha algum passivo e queira saber como fazer para uma possível negociação administrativa ou não, vocês podem me procurar, que esta consulta a gente fala de boa. Somos bastiões, estamos aqui para isso. Se você tiver esse tipo de dúvida, você pode nos procurar e, por meio de um contato de WhatsApp, eu vou lhe responder o que fazer numa possível situação a qual o senhor se encontra. É bom que a pessoa já tenha em mãos uma busca de SPC ou Serasa, uma busca completa, né? Ali SPC, Serasa, Boa Vista e tal, aquela situação toda onde vem o cadastro de inadimplência, para que a gente possa verificar melhor a situação da pessoa e, desta forma, nós partirmos para o quê? Para uma negociação. Mas quando? Quando o devedor estiver pronto, não adianta você, eu vou fazer o acordo, mas você depois não honrar esse comprometimento. E aí você acaba ficando com uma postura até mais desagradável do que o próprio cara que se propôs a dever. Porque você se propôs a dever, depois você foi lá, se propôs a um acordo e continuou devendo. Então, assim, quando você se sentir tranquila, a pessoa se sentir tranquila, olha, agora eu tenho condições de, dentro de uma proposta justa, nós teremos condições de sanar essa dívida. Porque o ser humano, o cidadão, a pessoa de bem, ela não quer o nome dela, independentemente da prescrição, ela não quer o nome dela limpo só porque passaram-se 5 anos. Não, ela quer o nome dela limpo porque ela é honrada. Ela quer o nome dela limpo porque é o correto a ser feito. É ter o nome limpo, porque é uma das únicas dignidades que nos permitem hoje em dia. E aí, gente, a gente começa a andar nessa seara. Começamos na semana passada, essa semana já nos estendemos a um pouquinho mais, a falar sobre esse mercado do endividamento. Se alguém tiver alguma dúvida, o telefone está aqui embaixo, 21 976 999 387. Repetindo, 21 976 999 387. Entre em contato, expõe o seu problema, vamos bater um papo, vamos marcar uma reunião, vamos conversar sobre a sua situação e, de forma justa, honesta, vamos procurar fazer
o possível para o pagamento das suas dívidas. E hoje, uma das maiores, nesse sentido, é cartão de crédito e cheque especial. Existem instituições que hoje ganham fortunas só por conta do que recebem das pessoas em relação a esses juros, que muitas das vezes são abusivos. Então, havendo uma preocupação, havendo uma dúvida, querendo um esclarecimento, gente, me chama, já falei o telefone. E, em breve, estaremos disponibilizando os nossos livros também na área de endividamento. A minha ideia é fazer como a mesma estrutura do livro que nós estaremos disponibilizando para a área política, nós vamos disponibilizar os livros para a área de endividamento, das 3 modalidades. Nós teremos, para aqueles que não têm condições de comprar, a pessoa vai entrar numa plataforma, ela vai fazer lá o cadastro e ela vai receber o livro de forma gratuita. Mediante um cadastro, nós vamos mandar o livro de forma gratuita. Se o indivíduo tiver condição de pagar uma pequena quantia, ele poderá receber um audiobook que ele vai poder acessar por telefone, ele vai poder ouvir e ler o livro, ele vai poder escutar o livro indo para o trabalho, voltando do trabalho, na academia, em casa, ele vai poder ouvir esse livro. Só que aí, no caso, este valor há de ser cobrado, porque tem uma estrutura, tem uma tecnologia maior envolvida nisso, e para aqueles que gostam de manusear o livro, teremos a oportunidade de ter este livro impresso. E se você tiver este livro impresso e acontecer de esbarrar comigo na rua, por favor, não me agrida com o livro. Tipo, eu comprei isso aqui, eu comprei esse negócio, agora eu estou entendendo um monte de coisa sobre endividamento. A culpa não é minha, eu só escrevi. Brincadeiras à parte, se você tiver com o livro em mãos, amanhã depois você me pedir um autógrafo, eu aí, cheio de charme, dando autógrafo, autógrafo nos livros, entendeu? E aí nós vamos autografar o livro. Será um prazer tirar uma foto, saber que estamos conseguindo ajudar a mais alguém em relação a este suposto endividamento. Então, gente, desta forma, finalizamos aqui o nosso segundo bate-papo sobre endividamento. Ainda temos muito, mas tem muita coisa para falar sobre endividamento, entendeu? Muita coisa. E aí, em relação a isso, nós estamos muito bem posicionados e deixamos ciente a ideia de que semana que vem nós continuamos, porque o assunto é extenso, ok? Um beijo, gente. Até amanhã. Amanhã o assunto é educação financeira, hein? O símbolo da educação financeira tem que ser aquele porquinho onde a gente bota a moeda. Tem que acostumar com a ideia de guardar dinheiro. Ok? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã, hein?